Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus, a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, mais uma vez, da maneira que nós podemos, e que nós encontramos, nós nos reunimos. Nos reunimos não presencialmente, mas nos reunimos em espírito para louvar, adorar, engrandecer, exaltar e honrar o nome do único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Jesus Cristo é o nome dele. Amém? Vamos iniciar fazendo uma oração, onde dois ou mais estiverem presentes e invocando o nome do Senhor, ele também se faz presente no meio deles. E eu creio que agora, pela nossa oração e a nossa invocação, de mostrar ao Senhor que o mais importante é que Ele esteja nisso e Ele esteja conosco, o Senhor se fará presente junto de todos os irmãos. Amém? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, invoque o nome dele. Senhor nosso Deus e Pai, sempre em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós buscamos estar na Tua presença, que nós buscamos o Teu conselho, buscamos, Senhor Deus, conhecimento e sabedoria que vem do alto, e nós cremos que o Senhor derrama, que o Senhor dá a todo aquele que pede, que o Senhor abre as portas a todo aquele que bate, que o Senhor responde a todo o que no Senhor espera e todo aquele que no Senhor confia. Eis que estamos aqui, confiamos em Ti. Nesses dias, ó Pai, dias de insegurança, dias de instabilidade, dia de tribulações, muitos, Senhor Deus, têm deixado a caminhada, muitos têm deixado de esperar no Senhor, já não confiam mais no Senhor, não confiam nos homens e já têm perdido a esperança em si mesmo. Nesses dias, ó Pai, é que nós fortalecemos a nossa fé no Senhor e que nós fazemos menção do Teu nome. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, como diz as Escrituras. Ou seja, confiam nos poderes e nos recursos dessa terra. Mas nós, todavia, Senhor, nós fazemos menção do Teu santo nome. Ainda que não possamos caminhar, ainda que não possamos falar, ainda que muitas coisas venham a nos faltar, todavia o Senhor não tem nos faltado. Todavia o Senhor não tem nos desamparado. O Senhor tem nos socorrido. Até aqui o Senhor nos ajudou. E cremos que o Senhor continuará a nos ajudar, cumprindo a Tua palavra de ir conosco até o fim. Que nós possamos ter a confiança e não abandonarmos a Ti, não deixarmos a caminhada, perseverarmos até o fim e nos encontrarmos contigo na glória. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade, ainda que não seja da maneira convencional, naquela que as Escrituras diz, ainda assim é a maneira que o momento nos permite. Não deixamos a Ti. Tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 17. Glórias a Deus. Vai abrindo aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 17. O texto que eu vou ler em Lucas, no capítulo número 17, ele também se faz repetido no livro de Mateus, no capítulo de número 24. Mas eu quero usar esse texto porque ele é um pouco mais extenso, há um pouco mais de informações, abrange um pouco mais de informações, para que a gente possa abrir um leque maior e possamos explanar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, dar um pouquinho mais de abertura para os nossos entendimentos. Amém? Irmãos, Lucas capítulo número 17, a partir do verso de número 20, vai dizer assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade interior do céu até
outra extremidade, assim será também o Filho de Deus no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, em o nome de Jesus, nós nos submetemos ao Senhor e nós te pedimos, Senhor, alumia as nossas mentes, tira todas as trevas, toda a escuridão, todo o medo, toda a dúvida, ó Pai, através, Senhor Deus, do penetrar da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, venha, Senhor, venha manifestar em nossos corpos e corações, ó Pai. Que os nossos olhos, Senhor Deus, não estejam atentos àquilo que o inimigo coloca diante de nós, mas que o nosso coração venha manifestar aquilo que, pelo ouvir da Tua Palavra, foi plantado em nós, que é a nossa fé. E a nossa fé é para este momento, Senhor. Momento em que as pessoas estão desesperançadas, em que as pessoas estão deixando o caminhar com o Senhor, aonde o amor de muitos está se esfriando, aonde a apostasia é presente. Porém, nós ainda permanecemos aqui, nós ainda fazemos parte daqueles que o Senhor reservou, daqueles que ainda não se dobraram, não dobraram os seus joelhos a Baal e não estão conformados com o presente século, mas continuam dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda em meio a toda essa situação, sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, eu quero que você abra o seu coração e que você realmente queira receber da parte do Senhor. Ainda que você venha a ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, todavia você sabe que é o que você precisa ouvir nesse tempo. Nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus está sendo interrogado pelos escribas e fariseus. Ele está passando pela berlinda, por uma sabatina de quem? De religiosos daquela época. Daqueles que detinham a palavra do Senhor e diziam ter a autoridade para pregar essa palavra, para ensinar essa palavra, e se julgavam melhores do que os outros por ser essas pessoas, E nós hoje sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor escolhe sim, com diferença, para o trabalhar, para o servir, mas Ele não escolhe ninguém para a salvação ou para a perdição, A palavra do Senhor está sendo proclamada a todos, para que todos, para todas as gentes, para todos os povos, para todas as nações, para que todos tenham a oportunidade, de ao ouvir, gerar fé nos seus corações e ter a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos, de se arrepender daquilo que tem feito, de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, e aguardar então que o Senhor ouça do céu, venha, sare a sua terra, sare a sua vida, cure as suas feridas, mude a sua história. É isso que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor aqui, diante dos religiosos, Ele vai mostrar que por mais que esses tenham autoridade nessa terra para poder ensinar e dizer alguma coisa, o Senhor Jesus vai mostrar que na verdade eles nada praticam, que eles estão enganados no proceder da sua religião, que eles estão enganados naquilo que eles têm percepção da realidade. Ou seja, que a realidade não é aquilo que está diante dos olhos deles, mas a realidade está em compreender o que o Senhor disse e podermos estar atentos e vigilantes para os sinais que os tempos nos mostram. Amém? Ou seja, nós vamos ver em outras passagens, por exemplo, como em Marcos, no capítulo de número 14, onde os religiosos eles vão dizer, que sinal que tu fazes para que nós creiamos que tu és o Filho de Deus, para que tu és aquele que foi enviado.
E Jesus vai dizer: vocês sabem olhar para o céu e vocês sabem ver os sinais, né? Se vai chover ou se o tempo vai ser bom, e vocês não conseguem enxergar os sinais do reino, né? E Jesus vai dizer: nenhum sinal vos será feito, nenhum sinal vai ser feito para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Ou seja, Jesus não está interessado e ele não tem a necessidade de fazer sinal para quem não crê, para quem quer ver alguma coisa, para que então venha a crer. Mas o Senhor vai nos ensinar que a nossa fé não é uma fé de vista, mas é uma fé de crer. Ou seja, Romanos capítulo número 10, verso número 17 vai nos dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Entende? Você precisa ouvir o que o Senhor está dizendo através do proclamar das Escrituras e precisa escolher crer. Você não pode querer ver algum sinal para que você então venha a crer. Nós vamos ver, por exemplo, em João no capítulo de número 19, você vai ver Jesus falando com os seus discípulos, aparecendo para os seus discípulos, e Tomé não estava presente. E você vai ver que quando essa história é relatada para Tomé, Tomé vai duvidar, Tomé vai dizer: eu não creio, somente crerei se eu ver os sinais nas mãos e os tocar, se eu ver o sinal no lado e colocar o meu dedo naquela ferida, então eu crerei. Então Jesus volta mais uma vez para um de seus discípulos, né? E ele mostra para Tomé, e Tomé então vai dizer: Senhor Deus e Deus meu. E então Jesus vai dizer: você creu porque você viu, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção e eu quero dizer que a Bíblia nos relata, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, que em algum momento o Senhor Jesus ele vai vir com todo o poder e glória, sob a trombeta dos serafins, e vai anunciar, né? E ele vai anunciando ali a sua vinda, e com todo o poder e glória, né? Todo olho o verá, e todo joelho dobrará, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas neste momento já não é mais o tempo de confessar a Jesus Cristo, já não é mais o tempo, né? Já não é mais o tempo de crer com o coração e de se confessar Jesus Cristo. Nesse tempo apenas a anunciação da vinda. Nesse tempo, né? Pessoas vão dizer e vão pensar aquilo que aquele pastor dizia, aquilo que aquele crente dizia era verdadeiro, mas nesse momento é o momento da plenitude, é o momento em que Jesus veio, já não é mais momento de se crer. É necessário você crer agora, no momento em que a manifestação do amor de Deus está presente nessa terra, porque quando ele vir com todo o poder e glória, ele virá com a sua justiça. Então, irmão, não espere para ver a glória do Senhor, mas receba a glória do Senhor neste momento. Creia no seu coração pelo ouvir dessa palavra e confesse com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Entende? Jesus está dizendo, né, aqui interrogado, ele está dizendo que o reino de Deus não vem em forma aparente. Ou seja, mais uma vez Jesus vem confirmar. Não é pelas coisas que você está vendo que você vai ver, né, o reino de Deus, mas o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está dentro de nós, e nós precisamos nos esforçar para a manifestação desse reino. Entende? É o viver, é o acreditar nesta palavra e o colocar esta palavra em prática que é a demonstração de que o reino está nas nossas vidas. E não dizer que o reino está aí porque aquela igreja, ou porque aquele pastor, ou porque aquela manifestação. Não, não é isso. Não é isso, não é alguma coisa aparente. É alguma coisa vivenciada. É alguma coisa que eu me disponho a viver. Entende? Irmãos, presta atenção, você está vivendo aqui nesta terra. O próprio Jesus vai orar em João, no capítulo de número 15, ele vai orar, né, na sua oração ao Pai: Pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas eu peço para que os livre do mal. Ou seja, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós não somos retirados dessa terra, nós continuamos a viver nessa terra. E pela oração de Jesus, pela promessa, nós somos livres no mal, porque o mundo é mau, a geração é corrompida, a geração é perversa, a geração é má, mas nós permanecemos em meio a tudo isso, e confiando no Senhor, nós somos livres de tudo isso. Mateus capítulo de número 9,
aliás, Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 9, Jesus vai nos ensinar a oração dominical, ou seja, como nós devemos orar, né? É um modelo, né? E ele vai dizer ali, né? Seja assim na terra como é no céu. Ora, nós estamos na terra, nós não estamos no céu, mas ele está dizendo sobre o reino de Deus, que esse reino precisa ser vivido aqui na terra, assim como é no céu. Ou seja, Jesus está nos dando, né, está nos dando um mandamento, que nós venhamos a viver uma vida dedicada ao Senhor, em fazer aquilo que é a vontade do Senhor, que mesmo não estando no céu, nós vamos estar manifestando aquilo que é manifesto no céu, mas vivendo aqui nessa terra. Por isso que nós somos estranhos, por isso que nós somos avessos, por isso que se chama conversão. É viver na contramão daquilo que o mundo está vivendo. Por isso que pessoas vão olhar para nós e não vão nos reconhecer, porque não estamos fazendo aquilo que o mundo está fazendo, não estamos vivendo da maneira que as pessoas estão vivendo, não estamos falando aquilo que todo mundo está falando, não estamos servindo aos desejos e prazeres desse mundo como todo mundo está servindo, mas estamos servindo aquele que nós conhecemos, mas aquele que o mundo desconhece. Nós estamos servindo aquele que veio para as nossas vidas e nos libertou, aquele que é a luz desse mundo, aquele que a Bíblia vai dizer que o mundo, conhecendo a luz, ainda assim permaneceu e preferiu viver nas trevas. Por isso nós somos desconhecidos, estranhos, né, daqueles que escolheram viver no mundo. Entende, irmãos? Isso é viver reino de Deus. É estranho, é avesso, é contrário ao que o mundo escolheu. Olha só, ainda vai continuar dizendo ali, ó. Olha só, no verso de número 25, depois de Jesus, né, dizer, olha, não siga aqueles que dizem que o reino de Deus está ali, né, não ouça aqueles que estão dizendo que o reino de Deus está acolá, porque não é aparente, não é algo que você pode dizer está ali ou está lá. O reino de Deus está dentro de nós e ele precisa ser manifestado por cada um de nós. Assim como o Jesus que veio ao mundo sendo a luz do mundo, para aqueles que o reconheceram, né, o Senhor Jesus também vai dizer, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então a luz do mundo está dentro de nós e nós vamos permanecer, ou melhor, nós vamos permitir que essa luz se manifeste em nós. E nós agora, como luzeiros, nós vamos manifestar essa luz ao mundo. Amém? Então vai dizer assim no verso número 25, mas primeiro convém que eu padeça muito e seja reprovado por esta geração. Olha só, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar atenção para esse verso, aonde Jesus está dizendo, é necessário que primeiro o Filho do Homem padeça. Ora, irmãos, nós estamos sofrendo com tudo que está acontecendo. O problema é que muitos que começaram a sofrer nesse tempo, desistiram, pararam, né, regrediram na caminhada, voltaram atrás, né? Por quê? Porque parece que não permaneceram firmes na palavra do Senhor. Eu volto a dizer, João capítulo número 16, verso número 33, o Senhor, ele não mentiu para nós, mas ele disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas para que nele nós encontrássemos paz e tivéssemos o nosso ânimo renovado, lembrando-se de que ele venceu o mundo. Mas muitos deixaram a caminhada, né? Muitos se esqueceram do Sermão do Monte, onde o Senhor diz que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. E hoje nós estamos sendo perseguidos por causa do nome dele. As igrejas estão fechadas, os cultos estão proibidos, os ajuntamentos dos santos estão proibidos. Né? Nós não podemos nos ajuntar, não podemos congregar. É um mandamento do Senhor que nós não deixemos de congregar, mas há um mandamento do homem para que nós não venhamos a congregar. Estamos sendo perseguidos. E muitos têm falado contra nós. Por quê? Porque nós temos pedido, nós temos feito pedidos, nós temos feito manifestações para que os templos sejam abertos, para que o nosso direito de manifestar a nossa fé, de fazermos os nossos ajuntamentos para proclamação e exaltação do nome do Senhor, volte. Mas até gente
que se diz povo, até gente que proclama ser evangélico, até gente que diz crer na palavra do Senhor, tem sido contra, tem se levantado contra nós, né? Como Davi vai dizer, o meu amigo que subia ao templo comigo, levantou seus calcanhares contra mim. Nós podemos dizer até gente que entrava na igreja conosco, até gente que dizia que era do povo de Deus, hoje tem se levantado contra nós que queremos que as igrejas abram. Estão dizendo, não, a doença é perigosa. Eu já disse e volto a dizer, a doença é perigosa, ela é poderosa, mas Deus é todo poderoso. Aleluia! Entende? E Jesus vai dizer aqui, convém que primeiro padeça e seja reprovado por esta geração. Estamos sendo reprovados. A nossa conduta de querer que as igrejas abram, de poder estar na casa do Senhor, está sendo reprovada. Você abre a internet e muitos estão falando contra os pastores, contra pessoas do povo de Deus que está se reunindo para pedir a reabertura das igrejas. Estão nos reprovando, estão nos perseguindo. Entende? Estão nos reprovando, estão nos perseguindo. Mas isso é o quê? Isso é o prenúncio daquilo que antes, já estava escrito. Daquilo que antes o Senhor já havia nos revelado pelas Escrituras. Todas essas coisas hão de acontecer antes que venha o dia do Senhor. Tudo está se cumprindo, irmãos. A gente se entristece porque as igrejas estão fechadas, a gente se entristece porque não podemos nos reunir como igreja. Mas tudo isso também precisa alegrar o meu e o seu coração e precisa nos fortalecer, porque tudo isso comprova a palavra do Senhor que nos diz que tudo isso iria acontecer. E continua dizendo, no verso de número 26, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Quando se aproximar, e se aproxima, cada dia está mais perto, Jesus realmente está voltando, e creio realmente que Ele está às portas, mas tudo isso será também como nos dias de Noé. Olha só, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Não é como nos dias de hoje. As pessoas continuam preocupadas com o que há de comer, de beber, de vestir, fazem planos, de constituir família, sim, de criar uma prole, de fazer muitas coisas. Sim, estão fazendo, Ou seja, cada um está vivendo a sua vida, cada um está atrás dos seus afazeres, cada um está atrás de satisfação, própria, cuidando das suas vidas, Tem gente que gosta, de apontar o dedo da sua cara. Não, eu não me meto nessas coisas. Não, eu não me envolvo nisso, Se cada um cuidasse da sua vida, Ora, irmãos, eu sou pastor e tenho vários como eu, muitos como eu. O Senhor me levantou e levantou aos tais para que cuidasse da sua vida, para que ajudasse a cuidar da sua vida. Se você realmente pertence ao reino de Deus, pertence ao rebanho do Senhor, você precisa se confessar como ovelha, e como ovelha você precisa ser cuidada por um pastor. Eu estou aqui para cuidar da sua vida, não estou aqui só para cuidar da minha, estou aqui para cuidar da tua. E se entregue a esse cuidado, porque quem busca cuidar da sua própria vida não faz parte do aprisco do Senhor. Toma cuidado com as tuas declarações. Ou seja, aqui essas pessoas estavam cada uma cuidando da sua, cuidando dos seus afazeres. Gente compromissada, comprometida com muitas coisas, mas não com as coisas de Deus. Entende? Era gente que não tinha tempo para ir para a igreja. Era gente que não tinha tempo para abrir as Escrituras e procurar saber o que o Senhor tinha para as suas vidas. É gente que não tinha tempo para poder parar e falar com o Senhor. É gente que tinha que falar com o Beltrano, com o Cicrano, com o Fulano, falar com todo mundo, sabe? Correr atrás dos seus negócios, fazer bons negócios, ganhar dinheiro, É gente que estava preocupado com isso, sabe? Eu preciso comprar bem para poder vender bem, eu preciso atender o meu cliente, sabe? Eu preciso cuidar da minha família. Mas não tinha tempo
para caminhar com o Senhor. Entende? Isso que acontecia nos tempos de Noé. Lá em Gênesis, no capítulo de número 6, você vai ver que o Senhor olhou para a terra havia crescido muito, o homem havia se multiplicado sobre a face da terra, só que tudo o que o Senhor encontrava sobre a terra era corrupção, era violência, era o pensamento mau, né, da mente do homem. A Bíblia diz que o pensamento do homem era só mal continuamente, ou seja, era um homem que praticava o mal no dia de hoje, mas ele ia dormir e no dia de amanhã ele acordava pronto para fazer um mal ainda maior. Entende? Será que está diferente dos dias de hoje? A terra estava corrompida. Pode ler lá, Gênesis no capítulo número 6, versos número 5, 6, 8, 9, 11. Você vai ver lá, né, muitas passagens ali naquele texto dizendo que a terra estava cheia de corrupção. A terra estava cheia de violência. Será que é diferente dos dias de hoje? A terra hoje também, a corrupção está presente. Todo mundo tem um preço. Eu sou bom até, né, alguém não me oferecer um valor, alguma coisa, um cargo, uma posição, né, um status, né, para que eu deixe de ser dessa maneira, para que eu me entregue a fazer o que estão me pedindo. Eu pronuncio a palavra do Senhor com poder e autoridade, mas se alguém me corromper, né, pagar o meu preço, eu passo a falar aquilo que agrada. Eu passo a falar aquilo que agrada aos ouvidos. Como vai dizer no livro de Timóteo, né, em 2 Timóteo, no capítulo de número 3 e capítulo de número 4. Nos últimos tempos, a fé de muitos se esfriaria, haveria uma grande apostasia. O amor de muitos se esfriaria. Pessoas procurariam mestres, doutores, para que pregassem aquilo, né, que agradasse aos seus corações. Tendo comichões nos seus ouvidos, amontoariam mestres, né, que falaria aquilo que ia alisar os seus egos, né, não aquilo que ia trazer correção, mas aquilo que ia simplesmente, né, trazer satisfação aos seus ventres, né, palavras que ia manter as pessoas na sua corrupção, nos seus erros, nas suas mazelas, não ia trazer conserto, entende? Ia trazer apenas, né, um alívio, mas mantendo as pessoas nos seus posicionamentos errados. É isso. Mas no tempo de Noé, tudo estava violento. Olha aí o que acontece hoje, quanta violência tem no mundo, quanta violência tem perto de você. Não precisa ir procurar longe. Tem muita gente dizendo, nossa, tem fome na África. Não, meu irmão, tem fome aí na rua. Tem fome aqui perto de você. E o que está acontecendo hoje, você pode ver, tem prefeitos, né, que está indo contra as igrejas, que saíram para as ruas para distribuir comida para as pessoas que estão famintas. Estão multando as igrejas e proibindo, né, as igrejas de distribuição de comida nas ruas. Olha só a maldade que chega ao coração do homem. Isso é uma violência contra o próximo. Entende? Isso é a violência, isso é corrupção. Será que nós estamos como no tempo de Noé? Será que as pessoas não estão simplesmente correndo atrás daquilo, né, que lhes interessa? Apenas atrás das coisas que lhes interessam. Entende? Assim era no tempo de Noé. Olha para o nosso redor. Olha para o mundo em que nós estamos. Está exatamente da mesma maneira. Deus olhando do alto, o que Ele vê hoje, irmãos? Ele vê violência, corrupção, pensamentos malignos nas mentes dos homens. Hoje a gente vê coisas que ficamos indignados. Amanhã abrimos os jornais, ou abrimos, né, os nossos jornais digitais, abrimos a internet, assistimos a televisão e vemos o quê? Uma notícia ainda pior do que aquela de ontem. Entende? Sabe, no domingo nós vimos alguém lutando contra a nosso favor, vamos dizer. Na segunda-feira já tinha uma resolução contrária àquilo. E hoje tenho certeza que vamos ver uma resolução ainda pior,
Sabe para quê? Para ficarmos ainda mais indignados. Hoje tem uma decisão para sair aí, que nós esperamos que seja a nosso favor. Eu não estou dizendo que eu perdi a esperança, não. Em Deus eu não perdi a esperança. E tenho esperança de que ainda existam homens, né, que vão se manifestar para a glória do reino de Deus. Mas não coloco a minha expectativa em homens, não. Entende? Porque o homem, se ele está fazendo mal e ele tiver uma oportunidade para fazer um mal ainda maior contra a minha e a sua vida, ele fará. Assim ele fará. Porque assim é o homem que está corrompido. Tenho expectativas e alguma esperança ainda no homem que confessa Jesus Cristo como Senhor. Porque esse ainda permite que o Espírito Santo se manifeste sobre a sua vida. E é esse tipo de homem que Deus, olhando para aquela terra corrompida, encontrou naquele tempo. Ele encontrou um homem chamado Noé, entende? O qual chamou a sua atenção. Deus viu graça em Noé, e com aquele homem chamado Noé, Deus fez aliança. Meu irmão, entenda que no meio de uma sociedade corrompida, né, de uma geração corrupta, de uma geração violenta, o Senhor encontrou um. E o Senhor se dispôs a falar com aquele homem, fazer aliança com aquele homem. Deus abriu o seu coração para aquele homem. Entende? Eu vejo Deus, né, chamando Noé e dizendo: vem cá, você é diferente dos outros. Você não está fazendo o que todos os outros estão fazendo. Você não está preocupado somente com as suas coisas, mas você se preocupa em me agradar. Você se preocupa em fazer aquilo que é minha vontade. Você se preocupa em manter uma moral. Você se preocupa em manter o teu caráter em meio a todos, né, que já estão corrompidos. Vem cá, quero falar com você. Sabe? Porque você não está fazendo o que todo mundo está fazendo, eu quero fazer uma aliança com você. Porque você não está fazendo o que todo mundo está fazendo, eu quero tratar você agora de uma maneira diferente. Esse homem que está aí corrompido, eu vou dar uma chance para ele. Acabou a minha paciência, mas eu vou dar uma chance para ele, rápida. Vou dar 120 anos para ele se converter desse caminho errado que ele tomou. Essa é a misericórdia de Deus, irmãos. Essa é a longanimidade de Deus. Eu e você, quando nós nos irritamos com alguém, quando nós nos frustramos com alguém, a gente fala: acabou, não converso mais, né? Fulano para mim acabou, né? Não me relaciono mais. É isso que a gente faz. A gente imediatamente, a gente cancela. A gente, né, extirpa do nosso convívio. Mas Deus está dizendo: para mim também acabou, né? Agora tem juízo. Vou dar só 120 anos para ele se consertar. Olha só a paciência de Deus. Só que independente se Deus desse 120 ou se Deus desse 1000, ia ser a mesma coisa. O homem não se consertou nesse tempo. Deus deu uma missão para Noé, disse: eu vou trazer o dilúvio sobre a face da terra e você vai construir uma arca. Ou seja, Deus disse: eu vou acabar com tudo, mas eu vou prover a saída, eu vou prover o escape. É assim como a Bíblia diz, irmão. O Senhor, Ele não permite que venha sobre nós mal algum, que venha tentação alguma sobre a nossa vida, sem que antes Ele já tenha provido o escape, Ele já tenha provido a saída para mim e para você. Entende? Então nós parecemos até que estamos num beco sem saída. Parece que o negócio nos cercou. Parece que o inimigo se levantou diante de nós. E parece que realmente dessa vez nós vamos morrer. Não, mas eleva os teus olhos para o alto. Eleva novamente o teu pensamento no Senhor e se lembra que nele você tem saída. Talvez não tenha saída aí para os lados aonde você está andando. Para trás você não pode voltar. Dos lados o inimigo te cerca. Então, o único lugar que ainda está aberto, o único lugar ainda que não se fechou, é os céus aonde o Senhor está. Então eleva os teus olhos para lá. Estende a tua mão para a mão dele que não está estendida. E encontra a tua saída em Jesus Cristo. Entende? É isso, meu irmão. A terra está corrompida, mas no céu ainda tem o Santo do Santo que te livra e te liberta. Aleluia! Aleluia! Entende? Mas Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está às portas. Para onde você está olhando? Como é que você está vivendo?
preocupado com os teus negócios, com as tuas coisas, teus afazeres. E olha só que ele está dizendo até do casamento. Eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando. Meu irmão, não se cuida da tua família sem Jesus. Você cuida da tua família quando você coloca aquele que criou a família em primeiro lugar. Porque a família é projeto de Deus. Então é impossível você cuidar da tua casa, você cuidar da tua família, se você não conheceu o arquiteto, aquele que projetou a família, queridão. Entende? Então não abandona não sai da caminhada não. O Senhor está olhando dos céus e está vendo toda a violência e corrupção. E Ele olhe para agora, Ele olhe para mim e para você e Ele consiga encontrar Noés através da minha e da tua vida. Pessoas que estão dizendo não para Baal, estão dizendo não para este mundo corrompido, estão dizendo não para esse sistema, que está tentando cercear a palavra do Senhor, está dizendo não para essas autoridades ditadoras, que estão dizendo que nós não podemos. Mas o Senhor diz que nós nele tudo podemos. Tem homens, como em Atos capítulo número 4, dizendo que não é para nós proclamarmos a palavra do Senhor. Mas tem homens que também no mesmo capítulo de número 4, como Pedro e João, dizendo, mais importa obedecermos a Deus do que obedecermos a homens nesse momento. E continuamos a proclamar a palavra do Senhor. Entende? Não é desobediência civil, é obediência ao Deus Todo-Poderoso. Não pare de falar, não pare de lutar. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Toda a terra se encheu de violência e corrupção. Mas você é um Noé. Você precisa mostrar que existe uma arca. Você precisa trabalhar na edificação dessa arca. É o lugar da salvação. É o único lugar que vai ter livramento. Entende? Durante esses 120 anos que a misericórdia do Senhor se manifestou na vida do homem, Noé estava ali construindo aquela arca. Eu não sei se ele demorou 120 anos para a construção da arca. Não sei, não posso afirmar isso. Mas 120 anos Noé estava ali, pregando a palavra do Senhor. No livro de 2 Pedro, capítulo número 2, versos número 5, a Bíblia vai dizer que Noé foi pregoeiro da justiça do Senhor. Ou seja, que o Senhor não teria os culpados por inocentes, mas somente aquele que se convertesse dos seus maus caminhos e adentrasse na arca também. Esse encontraria a salvação. Mas ninguém quis ouvir o que Noé estava pregando. Ninguém quis confiar no testemunho que Noé estava dando ao construir a arca. Entende? Noé estava ali dando testemunho de várias maneiras. Noé estava ali no meio daquela geração corrompida, dizendo que era necessário ser diferente através do seu viver, não se corrompendo como todo mundo estava corrompido, não fazendo o que todo mundo estava fazendo, não falando o que todo mundo estava falando, não interessado no que todo mundo estava interessado. Noé estava dando testemunho, construindo a arca, que é algo louco, para aquela geração ou para aquele lugar, um lugar onde ainda nunca havia chovido sobre a face da terra, um lugar onde não havia lugar para embarcações, para navegação. Esse cara é louco fazer um negócio desse, mas ele estava acreditando em Deus, ele estava firme na palavra de Deus, e ele continuava a trabalhar e a edificar aquela arca, independente do que estavam dizendo o contrário. Entende, irmãos? Independente do que as pessoas estão falando, da loucura que estão te acusando, da reprovação que estão tendo sobre a tua vida, permanece firme na palavra daquele que fez aliança com você, na palavra daquele que olhou para o teu coração e viu que o teu coração está diferente do coração corrompido dessa geração. Continua firme. Pessoas dizendo que é bobeira continuar no caminho do Senhor, pessoas que estão dizendo que é bobeira querer o templo aberto, porque você pode rezar na tua casa, você pode orar do lugar onde você está, dizendo que o templo é você, que você é a igreja. Você é membro da igreja, você é parte do corpo. Nós só somos igreja quando nós estamos juntos, em comunhão. Quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entende?
né, não deixando de congregar, como é o costume de muitos nesse tempo, né, ainda mais agora que se aproxima a vinda do Senhor. Não podemos deixar. O rebanho, quando ele está separado, ele se torna presa fácil, né, para os lobos devoradores, para os cães gulosos, para o inimigo que tenta, né, nos cercar como leão. Entende? Nós precisamos. O Senhor Jesus, ele enviou, né, os seus pastores. Por quê? Porque o mundo estava corrompido, né, e o povo havia se dispersado como ovelhas sem pastor. Mas o pastor está aqui, irmãos, através dessa palavra, da palavra do bom pastor, para que você se reúna, para você entender que você faz parte de um rebanho e você precisa estar no aprisco do Senhor. É isso. Não viva como o mundo está dizendo para você viver. Não tem problema se você não pode ir para a igreja. Tem problema sim, porque isso é contrário à vontade do Senhor. Entende? Você precisa. Você está entendendo? Todo mundo que estava vivendo de qualquer jeito estava vivendo disperso, cada um por si, e todos fora da arca. Mas somente a família de Noé, que creu naquela palavra e que entrou com Noé naquela arca, que teve livramento do dilúvio que veio sobre a terra. Entende, irmão? Somente quem estava lá dentro que teve o livramento, que teve salvação do juízo que foi anunciado por Noé, segundo a palavra de Deus. E o que Deus diz acontece, o que Deus diz que vai fazer, ele faz. E chegou o tempo onde Noé entrou na arca. O Senhor diz: entra na arca, tu e a tua família. E Deus fechou a porta. Por quê? Porque terminou o tempo que Deus deu. E ele veio com o juízo que ele anunciou. Ele veio com o dilúvio. E segundo a Pedro 2,5 vai dizer que o Senhor não poupou o mundo antigo. Ele não poupou ninguém, meu irmão. Não teve somebody love, não teve conversinha. Ah, agora eu acredito. Quando deu ali o primeiro, segundo pingo, quando começou a chover, neguinho começou a dizer: ah, Noé estava certo. Ah, o que Noé estava falando era verdade. Ah, agora eu entendo para que a arca servia. Só que Noé já estava dentro da arca. A porta já estava fechada. Entende, irmãos? E quem fechou a porta da arca não foi o Noé, foi Deus. Porque Deus não vai voltar atrás na sua palavra. Uma vez fechada a arca não se abriu. Entende? Por isso que não foi Noé que fechou. Porque talvez alguém batesse na porta e Noé abriria, se fosse ele que tivesse o comando da fechadura, da abertura, né, da arca. Talvez ele fecharia. Porque homens amam de maneira enganada. O coração do homem é enganoso. Por isso que eu te digo, irmãos, quando alguém chega atrasado ao culto, eu ainda, né, estou ali e eu compreendo, né, não aceito, mas compreendo. Não concordo com as justificativas, mas compreendo as justificativas humanas. Mas o Senhor, ele vai vir para aquele que o aguarda. Quando ele vier, ele não vai ficar esperando mais ninguém. Você já precisa ser encontrado preparado. Entende? Não adianta crer depois. Não tem uma outra vinda do Senhor para buscar aqueles que se arrependeram depois, não. A arca fechou a porta, ela não se abre mais. Ela não se abre mais. Então confesse o Senhor agora, sem pedir sinais. Creia nesse reino que não é aparente, mas que é verdadeiro. Que se você se voltar para dentro de você, você vai sentir o sopro que um dia o Senhor, né, colocou nas tuas narinas. Você vai sentir o Espírito de Deus falando em você. Que isso é a verdade. Que Jesus Cristo é o Senhor e precisa ser glorificado como Senhor. Que você precisa entregar a sua vida a Ele. É isso, irmãos. Hoje, né, assim como o tempo está corrompido, como a violência está aí, como a corrupção está aí, assim também as arcas, elas estão aí. Os Noés continuam aí. Assim como Noé, eu estou aqui apregoando a palavra, a justiça do Senhor. Assim como a arca, as igrejas estão aí com as portas abertas também.
Só basta você ouvir o que o Noé está pregando, só basta você ouvir o que os pastores estão pregando e entrar na arca. Sabe? Entra na arca. Porque em algum momento o Senhor vai vir. Como fechou a porta da arca e desceu o dilúvio, assim também o Senhor vai tomar a sua noiva, vai tomar a sua igreja, e o juízo vai vir sobre a face da terra. E se você for um desses que simplesmente está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com a sua família, sem o auxílio do Senhor, você vai perecer como todo aquele povo pereceu. Não tem alguma desculpa que a gente possa dar ao Senhor para que tenhamos uma outra chance. As chances, as oportunidades, elas têm sido dadas a cada um de nós todos os dias. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a vida de cada um, sobre a sua e sobre a minha, para que a gente venha a se arrepender do que fizemos, nos nossos dias anteriores, e hoje tenhamos a oportunidade de ser pessoas melhores. Mas como no tempo de Noé, tem pessoas que a cada dia têm procurado ser pior, prejudicando pessoas a cada dia, fazendo mal a cada dia, maquinando o mal, correndo rapidamente para fazer o mal, manchando as suas mãos de sangue. Mas como Noé, procure correr para socorrer, como foi socorrido o bom samaritano. Estenda as tuas mãos para levantar aquele que está abatido, corra para a presença do Senhor, converta-se dos teus maus caminhos, entre na arca. Para você que um dia saiu, volte para a arca. Para você que nunca entrou, entre na arca. Para você que está dentro da arca, permaneça, persevere na arca, porque Jesus logo vem, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Há sinais do juízo do Senhor vindo sobre a minha e sobre a sua vida, se nós não permanecermos, se nós nos desviarmos. Entre na arca. Sabe, eu costumo dizer o que muitos pastores dizem: mas dentro da arca talvez não estava um ambiente muito gostoso, não estava muito confortável, porque tinha muitos animais, muitos bichos, havia muita sujeira que os bichos faziam ali dentro, talvez um mau cheiro naquele lugar. Mas mesmo em meio ao mau cheiro, mesmo talvez não estando tão confortável, era o único lugar onde havia salvação do juízo que estava acontecendo lá fora. Dos que estavam lá fora, nenhum sobreviveu. Entende? Ninguém se salvou. Aonde você gostaria de estar? No desconforto e no mau cheiro de dentro da arca? Ou livre, mas sendo destruído lá fora? Aonde você vai querer estar na volta de Jesus? Ser encontrado lá fora ou ser encontrado dentro da arca? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Não se desvia, não. Os tempos estão difíceis. A coisa está feia. Pode ser, como diz, tinha um carreiro, A coisa está feia, a coisa está preta. Mas quem não for filho de Deus, quem não estiver na arca, estará na unha do capeta, Entende, irmãos? O que você quer da tua vida? A tua vida ainda está sobre o teu comando, sendo guiada pelo que você pensa, pelo que você acha? Ou a tua mão está na vida daquele que criou a tua mão, daquele que escreveu cada um dos teus dias e daquele que pode salvar a tua vida? Aonde? Aonde você está? O dilúvio veio, consumiu a todos que não entraram na arca. Em outro momento a gente pode continuar falando sobre outros versos que nós lemos aqui, sobre a vida de Ló, que também, quando Sodoma foi destruído, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e até estavam construindo alguma coisa, mas estavam corrompidos. O justo foi retirado da cidade e o juízo veio contra todos aqueles que estavam corrompidos. Versos número 30, para que a gente possa terminar. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Jesus está às portas. Jesus está voltando.
seja encontrado fora da cidade corrompida, dentro da arca da aliança do Senhor. O Senhor, através dessa palavra, quer fazer aliança comigo e com você. Faça aliança com o Senhor e encontre o teu lugar de salvação nele. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Mesmo, Senhor, em frente a uma câmera, mesmo, Senhor Deus, em frente a um aparelho de televisão, a um computador ou até mesmo a tela de um celular, ó Pai, que nós sejamos encontrados unidos, reunidos em espírito, todos, Senhor Deus, encontrados na Tua presença, Senhor. Ainda que o mundo, Senhor Deus, esteja corrompido, ainda, Senhor, que o mundo esteja cheio de violência, ainda, Senhor Deus, que as pessoas estão atrás dos seus próprios afazeres e cuidando de suas próprias vidas, não entregando as suas vidas nas Tuas mãos para que o Senhor cuide delas, que o Senhor possa, através dessa palavra, ó Pai, entrar nesses corações, que o Senhor possa esmiuçar a penha, que o Senhor possa quebrantar esses corações, que a Tua palavra hoje possa encontrar lugar de habitação. E que, Senhor Deus, ao ouvir desta palavra, ao ouvir da palavra de Deus, seja gerado fé no coração deste meu irmão. Aquele que já tem fé, que ela seja aumentada, que ela seja, Senhor Deus, ela seja multiplicada. Para aquele, Senhor, que estava sem esperança, estava abatido, mas ainda havia ali um resquício de fé, que o Senhor possa também multiplicar, o Senhor possa renovar, o Senhor possa vivificar a caminhada, o coração e a fé deste irmão. Para aquele que não tinha, mas que se dispôs a ouvir essa palavra, que hoje ela possa germinar. Porque a todos foi dada uma porção, mas que ela possa hoje germinar e ela possa crescer. E todos nós, Senhor Deus, todos, eu digo, Senhor, eu sei que há pessoas que não creem e há pessoas que não estão dispostas a crer. Algumas, Senhor Deus, que apenas estão ouvindo até mesmo para criticar. Mas eu profetizo em o nome de Jesus, Pai, que se essa pessoa chegou até aqui, se ela se dispôs a ouvir, mesmo que veio com o coração corrompido, ao ouvir dessa palavra, que muralhas estejam caindo, que barreiras estejam indo abaixo, que todo sofisma, tudo aquilo, Senhor Deus, que se levantou para que essas pessoas não viessem a acreditar no Senhor, não viessem a confessar o Senhor como o Senhor das suas vidas, não viessem a entregar as suas vidas, que todo sofisma, toda mentira, todo engano do maligno venha a cair por terra, que todos, ó Pai, venham a se render ao Senhor, que joelhos estejam se dobrando nesse momento, que corações estejam crendo e que bocas estejam confessando que Jesus Cristo é o Senhor destas vidas, das suas vidas, das nossas vidas. Que em nome de Jesus, ó Pai, que mesmo que tenha se assentado nessa mesa como um Judas, se levanta, ó Pai, como um discípulo amado, como aquele que está disposto a descansar no Teu colo, está disposto a ser guiado pelas Tuas mãos, está disposto a ouvir a Tua palavra e cumprir cada uma das Tuas palavras. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela palavra do Senhor. Que hoje, essa palavra possa ser um marco na sua vida e que nós possamos todos, a uma só voz, unissona, que essa palavra seja única, nós possamos todos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O culto está encerrado, permaneçam todos abençoados, em nome e para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus.